Olá pessoal, hoje vamos continuar a falar sobre o tema propriedades de substâncias puras. Em particular, vamos discutir um pouco sobre o modelo de gás ideal, sobre o desvio do comportamento de gás ideal, representado pelo fator de compressibilidade, e algumas outras equações de estado frequentemente utilizadas. Bem, nas últimas aulas nós vimos como construir diagramas de propriedades, vimos lá o diagrama pressão-volume específico, temperatura-volume específico, vimos também o diagrama pressão-temperatura. Aprendemos a como utilizar as tabelas termodinâmicas, como resolver problemas usando esses diagramas. A questão é que surge que, em alguns momentos, é difícil a gente utilizar a tabela, porque, como vocês perceberam, o volume de dados envolvido é bastante grande. E em vários momentos nós precisamos de respostas um pouco mais rápidas, ou seja, a gente precisa, de alguma forma, desenvolver a nossa intuição física, a dar a nossa opinião sobre um determinado problema sem necessariamente olhar, buscar as tabelas termodinâmicas. Isso é uma coisa fundamental para todo engenheiro, para todo cientista. É importante ter desenvolvida essa visão geral sobre diferentes assuntos dentro da engenharia. E nesse sentido, é importante que a gente saiba assim, olha, se eu diminuir o volume de um sistema, a gente sabe que a pressão tende a aumentar. Mas isso depende do problema que nós estamos trabalhando. A gente sabe também que quando nós temos a queima de um combustível, a queima do combustível é uma reação química bastante violenta, com liberação de calor e que aquece o sistema. Essas são já intuições que foram desenvolvidas na nossa vivência, no nosso dia a dia, usando algumas equações simples, lá desde o ensino básico, passando depois para o ensino médio. Então, são coisas que a gente desenvolve ao longo da vida e isso é importante que esteja explícito quando nós estamos trabalhando em diferentes problemas dentro de uma empresa, né, em problemas que exigem a nossa atenção. A questão importante é assim, para que a gente desenvolva a intuição, é importante que nós trabalhemos com questões mais simples, com relações que sejam mais fáceis de serem visualizadas, sejam mentalizadas. Essas equações, em geral, que relacionam diferentes propriedades termodinâmicas, são chamadas de equações de estado. E a equação mais simples que nós podemos lembrar é aquela equação que é chamada equação de gás ideal, modelo de gás ideal. O modelo de gás ideal ele é aplicável, como a gente vai ver, em condições onde o gás está rarefeito. Então, todo gás real se comporta como um gás ideal em condições rarefeitas, em situações, condições termodinâmicas específicas de temperatura e pressão, como a gente vai ver nessa aula. Um dos primeiros idealizadores da equação de gás ideal, desses experimentos que envolvem então um gás rarefeito, foi um cara chamado Robert Boyle. Isso aconteceu lá por volta do século XVII. Ele estudou o comportamento de gases em tubos em J, como vocês podem ver nessa imagem. Então a ideia era a seguinte: quando nós temos um tubo em J com uma determinada substância como mercúrio, como está apresentado aqui, se nós inicialmente temos essa extremidade aberta, nós vamos observar que se a gente depositar um determinado volume de líquido, existe o mesmo nível de um lado e de outro. Então a gente tem aqui um nível que é exatamente igual a esse nível. Então as alturas são iguais, como a gente já viu lá no começo do nosso curso, quando nós estávamos trabalhando sobre pressão hidrostática, pressão em condições de equilíbrio. Isso significa dizer que quando o sistema não apresenta esse desnível, o gás que está isolado nessa região tem um determinado volume. No momento que a gente adiciona mais mercúrio aqui, o que acontece? O gás nessa região aqui ele é pressionado e tem um volume menor, como vocês podem observar aqui. Então o volume desse estado 2 aqui ele é menor do que o volume do estado 1. E nós já sabemos que a pressão ela pode ser calculada em função dessa altura que está apresentada aqui. Ou seja, é possível, com esse experimento simples, a gente realizar um experimento que envolve pressão versus volume do gás, ou volume do gás versus pressão aplicada. Foi exatamente esse o experimento que Boyle fez lá por volta de
1662, se a minha memória não falhar. O que ele concluiu desses experimentos? Ele concluiu o seguinte: à medida que adiciona mercúrio a esse sistema, ou seja, aumentando a pressão do sistema, o volume diminui. Quanto maior a pressão, menor o volume do sistema. Notem que aqui em cima nós temos uma constante. Essa constante a gente vai ver qual o valor dela mais tarde. Mas algo que a gente já pode adiantar é o seguinte: quando o Boyle fez esses experimentos, ele estava considerando a temperatura do laboratório, a temperatura da sala, que a princípio é a temperatura do ar atmosférico e não muda muito ao longo do tempo. Isso significa que ele, quando fez os experimentos, ele acabou trabalhando com temperaturas constantes. Então, temperatura do laboratório significa que essa propriedade não foi controlada no experimento dele. Mais tarde, vejam, lá pelo século XVIII, XIX, um cara chamado Jacques Charles trabalhou também com o comportamento de gases, mas ele focou a atenção em como que o volume do gás se comporta com a temperatura e observou uma relação linear entre essas duas propriedades. Isso significa que a temperatura, quando a temperatura aumenta, o volume aumenta. E aqui, mais uma vez, ele determinou uma determinada constante para o sistema. Então, o volume é igual a uma constante vezes a temperatura. É interessante observar que, nesse caso, o Charles ele fez os experimentos controlando a temperatura e medindo o volume, mas numa pressão onde era a pressão local. Logo, a pressão se manteve constante ao longo do tempo. É a pressão do laboratório. Não existia nenhum indício que ele tivesse levado o seu sistema de análise para o topo de um morro variado à sua altura. Logo, a pressão se manteve constante. Uma maneira de verificar o experimento de Charles, ou a lei de Charles, é simplesmente encher um balão em condições de temperatura ambiente, deixar ele estabilizar, porque o ar na nossa respiração está perto de 37 graus Celsius. Então encheu o balão, esperou estabilizar, mediu o volume. Leva esse balão para dentro de um congelador, de um freezer, espera estabilizar, mede o volume de novo e a temperatura. Aí você vai verificar então que existe uma queda do volume proporcional à queda de temperatura. Mais tarde, além de outros pesquisadores que estão apresentados aqui, um cara chamado Gay-Lussac, ele combinou os experimentos de Boyle, os experimentos de Charles, que envolviam então uma relação entre volume e pressão, uma relação entre volume e temperatura, e escreveu a equação para o volume em termos de temperatura e pressão versus uma constante. Essa constante mais tarde foi notada depender da massa do sistema, mas se você considerasse sempre uma massa fixa, essa constante era única para todo o gás que você considerasse. Então isso foi determinado então que essa constante tinha a ver com a massa ou melhor, com o número de mols, que representa então quantas vezes eu tenho 6 na 23 moléculas, Cada mol tem 6 na 23 moléculas, o número de mols é quantas vezes eu tenho esse valor. E essa constante, que é chamada de constante universal, tem valor de 8,31 joules por mol Kelvin. O que é importante a gente ver aqui é que essa equação é uma equação universal. Ela não identifica o gás, ela não especifica o tipo da molécula. Ela vale para qualquer gás em uma determinada faixa de temperaturas e pressão, como a gente vai ver. É bastante útil a gente escrever a equação de Gaz-Delta de outras formas. Por exemplo, podemos trabalhar, em vez de trabalhar com o número de mols, podemos trabalhar com a massa do sistema em quilogramas. Então, isso significa que nós podemos escrever a massa como sendo o número de mols vezes a massa de um mol. Se eu pegar 6 na 23 moléculas, qual é a massa desse volume? Qual é a massa de 6 na 23 moléculas? A massa de 6 na 23 moléculas é chamada de massa molar. Se eu pegar essa massa e multiplicar pelo número de mols, eu tenho a massa total do sistema.
Então a gente pode escrever isso dessa forma. Da mesma forma, vocês notem que eu posso fazer essa substituição aqui, então eu vou ficar com m sobre a massa molar vezes a constante universal sobre volume vezes T. Essa constante, muitas vezes, ela é chamada, para deixar a equação um pouco mais simples, ela é chamada de constante específica do gás. Por quê? Porque depende da massa molar, que depende do gás. E esse valor dessa constante, veja que ele pode variar bastante. Para o ar, isso é 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Para o hélio, isso é 2,07 kJ por quilograma Kelvin. Para o nitrogênio, é 0,29. Para o argônio, 0,21 aproximadamente kJ por quilograma Kelvin. Então, note que se a gente escrever essa equação da forma que está apresentada aqui, olha, em termos da massa, isso significa dizer que a pressão ela é igual a massa vezes a constante específica vezes a temperatura sobre V. Quando nós trabalhamos dessa forma aqui, a constante que entra aqui é a constante específica do gás, não mais a constante universal. Além dessa relação que nós apresentamos, que está aqui, nós podemos escrever a equação de gás ideal de várias outras formas. Podemos escrevê-la em termos do volume específico. Vocês podem exercitar essa manipulação. Podemos escrevê-la em termos da densidade de massa. Então, cada aplicação ela envolve um determinado conjunto de propriedades. Às vezes é mais conveniente você escrever isso em termos da densidade do gás. Às vezes é mais conveniente escrever isso em termos do volume específico. Mas notem que é simples, né, a gente fazer essas mudanças. Vamos ver um problema que envolve justamente o cálculo, o uso da equação de gás ideal em uma condição que a gente vai ver que é satisfatória, uma condição na qual esse modelo ele é válido. Considere a massa de ar, ou melhor, determine a massa de ar de uma sala que tem dimensões de 4 vezes 5 vezes 6 metros cúbicos, que está a 100 kPa e 25 graus Celsius. Vamos lá. Então a gente viu no slide anterior que a pressão ela é massa vezes a constante específica vezes T sobre V. Então, portanto, se nós isolarmos a massa nessa relação, nós temos o seguinte, que é a pressão vezes o volume sobre RT. Podemos agora substituir os dados. Temos que a pressão aqui é 100 kPa. Sempre deixa as unidades explícitas, como a gente já comentou em outros momentos. Isso ajuda a não cometer pequenos deslizes com relação à unidade. Temos o volume aqui que seria 4 vezes 5 vezes 6, 120 metros cúbicos. Nós temos que a constante nesse caso seria constante específica do ar, 0,287 kilopascais metro cúbico por quilograma Kelvin. Então nós temos o que aqui? Nós temos que esse metro cúbico vai com esse metro cúbico, e esse quilopascal vai com esse quilopascal. Está faltando aqui a gente multiplicar pela temperatura, 273 mais 25, isso vai dar 298 kelvins. Então esse Kelvin vai com esse Kelvin, e a gente vai ver, já percebe que o resultado final vai dar em quilograma. A massa dessa sala de ar com essas dimensões, com 120 metros cúbicos e a 100 kPa e 25 graus Celsius, vai ter o valor de 142,2 kg. Então notem que é uma massa bastante considerável. Nós estamos falando em 142 kg de ar em uma sala com essas dimensões.
A equação de gás ideal ela é bastante útil quando nós estamos trabalhando com sistemas que não apresentam nenhum tipo de vazamento, sistemas que estão fechados, ou seja, que permitem a transferência de massa, que não permitem a transferência de massa e que permitem a transferência de energia na forma de trabalho e calor. Imagine que nós temos então aqui um conjunto de cilindro-pistão que apresenta ar a 20 graus Celsius e a pressão, quando o gás foi fechado, ele estava a pressão atmosférica de 101 kPa. Então aqui a gente vê que a pressão, como a gente viu anteriormente, que é o resultado da pressão atmosférica mais a massa dos pesos sobre a ar, nessa condição específica de que o pistão ele repousa sobre esse bolsão de ar, sem vazamento, nós percebemos que, olha, como não há massa dos pesos ou como a pressão é aproximadamente igual à pressão atmosférica, a massa dos pesos ou a massa do pistão é praticamente irrelevante nesse problema. Então isso significa que a pressão é aproximadamente igual à pressão atmosférica, como diz aqui. Então, digamos que você queira, nesse problema, calcular o volume. Para calcular a temperatura a gente pode usar um termômetro, para calcular a pressão a gente pode usar um barômetro, que seria para a pressão atmosférica, ou podemos usar aqui também um pequeno manômetro no sistema. Para calcular o volume a gente pode usar uma régua. Basta a gente medir essa altura, medir o diâmetro da base, ou o diâmetro interno, o diâmetro do pistão. Podemos chamar isso aqui de um D. Então, usando uma relação geométrica, calcular o volume. A gente precisa de uma régua. Então, digamos que você sai da sala, vai procurar uma régua para conseguir medir isso com uma boa precisão. E quando você volta, alguém completamente alheio ao trabalho dos seus pares, deixa uma xícara sobre o seu experimento e, como isso é uma massa, tem uma determinada massa, pressiona o gás e diminui seu volume. Aí você pensa, poxa, agora para eu refazer o experimento vai levar um tempo. Toda vez que a gente perturba um sistema como esse, retira a xícara para voltar ao estado inicial, ele vai levar um tempo para estabilizar. É um tempo que às vezes a gente não tem, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dependendo do sistema que você está trabalhando. E você não tem esse tempo. Aí você pensa assim, poxa, será que agora que isso aqui já está estável, aparentemente, a temperatura está estável, o volume está fixado, uma vez que eu consigo medir com clareza esse H e eu vejo que o H não varia, então significa que o sistema está em equilíbrio. Será que eu não consigo agora prever qual era o estado anterior ou calcular qual é o estado anterior? A princípio é possível, né? Se nós imaginarmos como esse sistema é um sistema fechado, a massa de ar do sistema não mudou. Isso significa que a massa nesse estado inicial é exatamente igual à massa no estado final. Logo, podemos dizer o seguinte, que M1 é igual a M2. Se a gente pega a equação de gás ideal que a gente viu ali, escrita em termos da massa dessa forma aqui, usando a constante específica, se a gente iguala, a massa 1 está associada às propriedades do estado 1, T1, V1 e P1. A massa 2 está associada às propriedades do estado 2. Se a gente iguala M1 igual a M2, a gente chega nessa relação que é extremamente útil, como nós vimos, como vocês já devem ter visto lá no ensino fundamental, lá no ensino médio. Muito útil, serve para qualquer situação onde a gente queira relacionar as propriedades do estado inicial ao estado final, dois estados quaisquer, em condições de equilíbrio, podemos então relacionar as propriedades usando tal relação. Isso é muito útil porque, como a gente tem uma condição aqui de se conhece alguma dessas propriedades, você consegue prever qual era ou determinar qual era o volume no passado. Isso, então, poderia ser feito da seguinte forma. Como nós temos aqui, olha, o sistema ele apresenta a mesma temperatura. Isso significa que as paredes do cilindro não são realmente isolantes
e o ar interno ao cilindro ele entrou em equilíbrio com a vizinhança. Temos aqui dessa forma que eu posso então eliminar essas temperaturas e escrever o volume inicial como sendo P2 sobre P1 vezes o volume 2. Como nós temos o volume inicial, então isso vai dar, olha, temos as pressões, porque a gente acoplou aqui um manômetro, a gente consegue dizer então que 202 kPa, 101 kPa, temos que o volume aqui, estado 2, é meio metro cúbico. Então isso significa que esse cara vai embora com esse cara. Logo, o volume inicial, ele vai ser 2, esse, 202 sobre 101 dá 2, com esse 2 aqui embaixo, 1 metro cúbico. Então isso demonstra que a gente consegue realmente determinar estados anteriores a um determinado momento do sistema. Claro, conhecendo algumas propriedades naquele estado referido. Essa é uma equação, então, bastante poderosa, que nós podemos utilizar no dia a dia. Vejam que nessa situação que nós vimos aqui, como a temperatura ela se manteve constante, a gente ficou com essa relação aqui, olha, P1V1 igual a P2V2. Ou, de modo mais simples, que PV é igual a uma constante. O que isso significa? Isso aqui é a lei de Boyle, como nós vimos anteriormente. Se a gente tiver um processo a pressão constante, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Ou que a propriedade V sobre T é igual a uma constante. Ou que V é igual a uma constante sobre T. Ou seja, essa aqui é a lei de Charles. Essa relação ela permite que a gente analise, né, problemas de modo mais geral. Também poderíamos trabalhar com um processo isocórico, se V1 fosse igual a V2, se o sistema passou por um processo na qual o volume não muda, então nós teríamos que a relação, nesse caso, seria P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, ou de modo mais compacto, nós aqui teríamos então que P sobre T é igual a uma constante, ou que a pressão é igual a uma constante vezes a temperatura. Ou seja, a pressão ela é proporcional à temperatura quando o volume é mantido fixo. Isso aconteceria em que situação? Se aqui existisse a partir desse momento a gente realizasse um processo de aquecimento mantendo o pistão fixo, usando um pino. Então, isso significa que nessa situação a pressão seria proporcional à temperatura. É incrível, porque o modelo de gás ideal ele pode ser usado para qualquer gás real em condições específicas. Essas condições são as seguintes. O gás precisa ser rarefeito, ou seja, sua densidade precisa ser baixa. Ou pressão baixa. Como nós vimos ali, tem uma relação que mostra o seguinte. Que P é proporcional é igual a ρRT. Ou seja, pressão é proporcional a ρ. Então, quando a gente fala em densidade baixa, a gente está falando em pressão baixa. Então, o modelo de gás ideal é válido quando nós temos baixa pressão e alta temperatura. Qualquer gás real se comporta como um gás ideal, ou seja,
segue matematicamente essa relação física, que é uma relação simples. E dessa forma pode ser modelado matematicamente usando tal relação. Mas em que condição isso realmente acontece? O que significa baixa densidade, gás rarefeito e alta temperatura? Significa que não pode, em nenhuma hipótese, ter líquido no sistema. Isso significa que nós estamos falando de uma condição em relação à região de saturação. Mais especificamente, para a gente ter um ponto de referência, em relação ao ponto crítico. Isso significa que nós estamos falando em temperatura maior que a temperatura do ponto crítico e pressão baixa, mas baixa o quanto? Menor do que a pressão do ponto crítico. Como a gente vai ver, quando a gente tem uma temperatura acima do ponto crítico, uma pressão abaixo do ponto crítico, a gente fica longe dessa região de saturação que nós vimos na última aula, que está por aqui, né? Vocês viram que essa região de saturação ela está aqui, ó. Está abaixo dessa parábola aqui, ó. Logo, se nós considerarmos regiões, uma temperatura alta e uma pressão baixa, a gente fica mais ou menos por aqui, olha, nessa região aqui, distante do ponto de saturação, onde, com certeza, existem gotículas, né, no sistema. É isso que a gente não quer. Isso aqui é uma equação de gás ideal. Deve ser aplicada somente quando nós temos a garantia que existe apenas gás no sistema. É interessante ver em que condições nós podemos assumir a água como um gás ideal. Para isso nós temos esse diagrama temperatura, volume específico aqui para o vapor d'água. Cada ponto desse aqui, ele é o erro percentual, e ele é calculado assim, usando o volume da tabela. O volume da tabela seria um volume mais exato, mais preciso nesse caso. Ou seja, a nossa referência. Então a gente compara o modelo, que é uma expressão matemática. Se nós escrevermos a equação de gás ideal em termos de volume específico, nós temos isso aqui. Ou seja, o volume chamado de ideal aqui seria R específico vezes T sobre P. Então, essa expressão me fornece uma previsão do volume específico do gás a uma dada temperatura e pressão. Então a gente faz o seguinte, a gente calcula isso, mede temperatura, mede pressão, calcula esse valor e compara com o valor experimental ou com o valor que está na tabela, que é realmente o valor mais preciso para a gente analisar. As tabelas, em geral, podem ser obtidas usando relações algébricas, experimentos. Então, as tabelas são o nosso ponto de referência para análise de qualquer propriedade termodinâmica. Quando nós consideramos, então, o erro percentual em relação ao dado de referência, nós obtemos esses pontos que estão aqui, ó. Veja que quando a gente começa a se aproximar do ponto crítico, que está aqui, olha o que acontece com os erros percentuais. É aqui, ó, 156%, 153% aproximadamente, quase 50% de erro. Portanto, a gente percebe que a equação ela falha em prever propriedades perto dessa região aqui. Por outro lado, se nós observarmos uma região mais distante do ponto crítico, em pressões mais baixas, isso significa que nós estamos falando aqui, ó, nessas isobáricas. Lembre-se que toda essa linha aqui, olha, essa linha que vai aqui, ela é uma isobárica. Nós estamos trabalhando aqui com o diagrama temperatura, volume específico. Isso significa que a pressão é fixa em cada um dos experimentos. Então essas linhas contínuas aqui são isobáricas. Logo, se você percebe, ó, a linha de 100 kPa ela vem por aqui e depois ela se estende para toda essa região aqui. Veja que quando nós estamos então em condições de pressão baixa, à medida que a gente vem para essas linhas aqui, olha,
que estão mais abaixo, e temperaturas altas, os erros observados são em torno de 0 ou menores do que 1%. Essa região mais escura ela foi delimitada assumindo que eu quero erros menores do que 1% para a previsão teórica. E a gente verifica então para todas essas configurações, para todas essas regiões, para toda essa região aqui, o modelo de Gaz-Del é aplicável perfeitamente para o vapor de água. Uma questão interessante. O ar atmosférico a temperatura de menos 100 graus Celsius pode ser considerado como um gás ideal? Notem, agora você já tem condição de responder essa pergunta. Se a gente usar a nossa intuição física, nesse caso ela vai falhar, porque a menos 100 graus Celsius a maioria das substâncias que a gente conhece estão no estado sólido, ou seja, não são gases. Mas a gente viu o seguinte, eu tenho duas condições que precisam ser satisfeitas. A temperatura precisa ser acima do ponto crítico e a pressão precisa ser abaixo do ponto crítico. E notem o que nós temos aqui. Ó. A temperatura crítica pro nitrogênio, que é quase 80% do ar, é menos 147 graus Celsius. Logo, primeira condição, satisfeita. A temperatura do sistema, menos 100 graus Celsius, é maior do que menos 147 graus Celsius. Primeira condição satisfeita. Altas temperaturas em relação ao ponto crítico. Segunda condição, pressão ela tem que ser menor do que a pressão crítica. E isso também é satisfeito porque nós estamos falando aqui em ar atmosférico. Ar atmosférico, ar a 1 atm, aproximadamente 101 kilopascais ou 0,1 megapascais. Logo, a pressão é bem mais baixa que a pressão no ponto crítico. Então, o ar realmente ele pode ser considerado como um gás ideal mesmo a menos 100 graus Celsius. Olha que curioso essa é a situação. Uma questão que sempre é importante para todo engenheiro é calcular qual é o desvio. Porque, convenhamos, né? Se a gente tem a possibilidade de usar essa relação aqui, simplesinha, que eu posso usar, calcular, fazer as contas no lápis, é muito bom. Se a gente tem uma relação simples para descrever o que você tem na sua aplicação, o que você tem lá na empresa, no sistema térmico, é ótimo você poder prever o que vai acontecer. Como é que a gente poderia, então, determinar o desvio entre o comportamento ideal e o comportamento real? Há uma dada pressão e temperatura. Esse desvio ele é determinado por um termo, por uma propriedade chamada de fator de compressibilidade. Fator de compressibilidade Z. E o Z é definido assim. É o volume da substância, o volume específico da substância, medido, ou seja, ele é o real, sobre o volume predito, ou o volume ideal. Se a gente lembrar que o volume de gás ideal aqui o volume específico de um gás ideal nesse caso, nós temos que P é igual a RT sobre V. Podemos então ver que o volume ideal ele é RT sobre P. Aqui é o volume ideal. Volume previsto pela equação de gás ideal. E a gente faz essa comparação. Então, o fator de compressibilidade ele compara aquilo que é medido com aquilo que é o ideal. Se aquilo que for medido é igual ao valor previsto, significa que o modelo de gás ideal é válido, que nós temos no sistema o comportamento de gás ideal. Se o Z ele é maior do que 1, ou seja, o volume é maior do que o volume previsto, ou que o volume específico é menor do que o volume previsto, nós temos então um desvio, claro, do comportamento ideal.
Significa que aquela equação simples ela pode ser utilizada ou, de fato, ela pode ser utilizada, mas ela precisa ser corrigida, como a gente vai ver. Na forma usual que ela está aqui, ela já não pode ser utilizada, a menos que a gente conheça precisamente o erro embutido no uso dessa equação. Se o erro estiver abaixo da incerteza experimental, dos erros experimentais associados aos dispositivos de medida, ok. Mas se o erro estiver acima dessa incerteza experimental, a gente precisa rever o uso desse modelo. Podemos prever ou determinar como que o fator de compressibilidade varia para diferentes pressões. Ou seja, a gente pode fazer um experimento que utiliza um conjunto de cilindro-pistão com gás armazenado e eu controlo a pressão sobre o sistema. Controlando a pressão sobre o sistema, eu posso medir o volume e a massa. Posso medir o volume com uma régua, posso medir a massa com uma balança ou por algum outro método. Posso determinar a temperatura usando um termômetro, de modo a calcular o valor de Z. Então, esse experimento consiste em variar a pressão do sistema a partir da alteração das massas, a massa do pistão, da massa sobre o pistão, e com isso plotar o valor de Z para cada valor de P. Se nós fizermos isso para o hidrogênio em diferentes temperaturas, a gente vai observar esses fatores de compressibilidade aqui, olha, que estão mostrados nesse gráfico. Nesse caso aqui, se a gente utiliza 100 kelvins, então a curva seria essa que está mostrada aqui. Olha. Então a gente obteria esse comportamento que está aqui, olha, mais ou menos por aqui, né? O que a gente tira de conclusão geral desse gráfico? A gente percebe o seguinte, que toda vez que a pressão ela tende a 0, o Z tende a 1. Ou seja, o fator de compressibilidade tende a 1. Isso significa que o modelo de gás ideal é aplicável. Mesmo quando nós temos pressões muito baixas, veja que temperaturas muito baixas, 35 Kelvin, 50 Kelvin, 60 Kelvin. Mas quando a pressão ela tende a 0, todos os sistemas podem ser modelados pela equação de gás ideal. Olha que curioso isso aí, né? Isso significa que a propriedade que é mais importante e determinante para a gente dizer se o modelo de gás ideal é aplicável é a pressão. Isso significa que nós estamos falando de gases rarefeitos, gases a baixa densidade. Todo gás real que está rarefeito vai se comportar como um gás ideal. Vemos também nessa relação que para pressões altas também é possível obter um modelo de gás ideal, só que daí a temperatura começa a entrar em jogo. Veja que quando nós temos 300 kelvins, 200 kelvins, realmente o desvio ainda é pequeno. Se a gente vê que essa escala aqui seria 1,1 aproximadamente, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, a gente vê que comportamento pequeno ainda, 10%. Então até pressões de em torno de 150 atms, que é uma pressão consideravelmente alta, a gente vê que os erros, quando nós estamos considerando temperaturas mais altas, estão na faixa de 10% aqui, abaixo de 10%. Então vamos analisar isso com calma daqui a pouco. Vamos agora resolver um problema que envolve o uso do fator de compressibilidade. Considere um sistema composto por R184A, a 50 graus Celsius e a 1 megapascal. Determine um volume específico usando tabelas termodinâmicas. Item B, a equação de gás ideal. Item C, a equação de gás ideal corrigida para Z igual a 0,84. Vamos lá.
O item A basta a gente acessar a tabela termodinâmica. Se a gente usar a tabela termodinâmica, olha, acessem a tabela e vocês vão ver que esse volume específico aqui, que é o volume tabelado, ele é igual a 0,021796 metro cúbico por quilograma. Isso significa que o volume específico real dessa substância a 1 megapascal e 50 graus Celsius é definido por esse valor aqui. Ó. Tá ok? Então esse é o nosso valor de referência. Vamos agora calcular quanto seria o volume previsto pela equação de gás ideal. Então isso aí aqui é V seria o volume ideal. Vamos deixar aqui, ó. Então o volume ideal seria igual a RT sobre P, a constante do 134A 0,0815, isso é kJ por quilograma Kelvin, vezes a temperatura envolvida, 50 mais 273, isso dá 323 kelvins. Tudo isso dividido pela pressão de 1 mega, que é, em termos de quilo, 1 vezes 10 na terceira quilopascais. 10 na sexta pascais, 1 mega. Se vocês fizerem essa substituição, vocês vão ver que isso vai dar 0,0263 metro cúbico por quilograma. Esse então seria o valor de volume específico previsto pelo modelo. Para a gente verificar aqui se esse valor é bom ou não, precisamos calcular o erro percentual. Então determina o erro percentual nisso. Para essa situação, então seria o volume tabelado menos o volume ideal sobre o volume de referência, que é o volume tabelado. Então, vamos tomar um módulo disso aqui. Se vocês calcularem isso aqui, vai dar em torno de 21%. 21% realmente não é aceitável na maioria das aplicações. Agora, o item C consiste em calcular o volume específico usando a equação de gás ideal corrigida para o fator de compressibilidade. Como é que a gente escreve isso? O fator de compressibilidade ele é definido dessa forma, ele é Z igual a PVzinho, que é o volume específico real. Veja que a gente não está mais carregando o subíndice aqui real, mas esse continua sendo o volume específico real da substância, sobre RT. Notem que nós temos a equação de gás ideal normal, ela é RT sobre V. E agora quando a gente inclui o fator Z, a equação corrigida, ela fica assim. Ela fica P igual a Z RT sobre V. Essa é a equação corrigida de gás ideal. Vou até deixar marcada aqui porque ela realmente é uma equação importante. Que ela permite, então, continuar a usar, que a gente possa continuar a usar uma equação simples, caso a gente conheça o fator de compressibilidade. Sabendo do fator de compressibilidade, basta a gente, então, multiplicar esse resultado aqui que nós temos pelo 0,84. Então a gente viu também que o fator de compressibilidade é V sobre o V ideal. Então isso significa que o volume real então seria Z vezes o volume ideal. O volume ideal a gente acabou de calcular no item B, 0,0263 metro cúbico por quilograma. Quando a gente faz
multiplica esse valor aqui por 0,84, a gente vai obter o seguinte, que esse volume 0,0221 metro cúbico por quilograma. Será que esse valor é bom o suficiente? Para isso a gente calculou o erro percentual. A gente vai ver que esse erro percentual aqui é em torno de 1,5%. Ótimo. A gente pode concluir que o uso do fator de compressibilidade realmente traz um benefício para nós, porque a gente continua usando uma equação simples e, mesmo sendo uma equação simples, ela permite prever com bastante precisão, né, o resultado, o volume específico, nesse caso, para o sistema quando o R134A está a 50 graus Celsius e 1 megapascal. Isso mostra, né, o poder que tem o fator de compressibilidade. Como nós vimos há pouco, a gente pode determinar o Z em função da pressão para diferentes tipos de gases. Se a gente fizer isso para o nitrogênio, a gente vai ter essa linha tracejada que está aqui, olha. Se a gente fizer isso para o hélio, a gente vai ter essa outra linha aqui. Ó. Se a gente fizer isso para o CO2, a gente tem esse comportamento aqui, ó, que está mostrado aqui. Ó. Se a gente fizer isso para o metano, a gente vai ter esse comportamento que está apresentado aqui. Se a gente fizer para o hidrogênio, tem esse outro comportamento aqui. Ou seja, aparentemente, o fator de compressibilidade, em função da pressão, ele varia para qualquer substância. Ele depende da substância que nós estamos trabalhando. A gente verifica que, em algumas situações, a gente poderia considerar para esses gases, mesmo em pressões altas, o modelo de gás ideal ainda aplicável. Então, no caso aqui do nitrogênio, do metano, do CO2, ó, nessa região a gente considera, mesmo a pressões altas, a gente poderia considerar ainda o modelo de gás ideal. Mas isso é algo que pode ser evitado, no sentido de a gente ter que trabalhar, ter que medir o Z para qualquer substância que eu esteja trabalhando. É interessante notar o que acontece se nós normalizarmos o sistema. Em vez de trabalhar apenas com a pressão, com a temperatura, por que a gente não trabalha com uma pressão reduzida ou com uma temperatura reduzida? Como é que a gente faria isso? Basta pegar a pressão, dividir pela pressão crítica do sistema. Pegar a temperatura e dividir pela temperatura crítica. Note que PC e TC aqui dependem do sistema, dependem do gás. Cada gás tem seu ponto crítico. Mas se a gente normalizar as variáveis do sistema considerando as variáveis reduzidas, nós observamos um comportamento inesperado e muito interessante que se chama Lei dos Estados Correspondentes. Todas essas funções que nós vimos, essas curvas aqui, olha, Z em função de P, colapsam por uma única curva. Como nós podemos observar aqui, olha. Notem que esse diagrama aqui, olha, fator de compressibilidade escrito em termos da pressão reduzida. Para diferentes substâncias, estamos considerando aqui metano, etileno, etano, propano, N-butano, água, dióxido de carbono, nitrogênio, N-pitano, isopentano. Então, são várias substâncias. E a gente vê, olha, depois que você fixa, por exemplo, a temperatura, se você fixa a temperatura do sistema como sendo temperatura crítica, ou seja, TR igual a 1, olha o que você tem. Você tem esse comportamento que está mostrado aqui, ó. Então, se a gente vê essa função aqui, TR igual a 1 aqui. E observe os pontos experimentais que estão apresentados. A gente vê que isopentano, N-heptano,
N-butano e outras substâncias, nitrogênio, água, caem todos sobre o mesmo comportamento. Que é essa linha média em rosa que está apresentada aqui. Essa linha é obtida da média, como um ajuste aos pontos experimentais, determinando a média. Agora considere a Terra igual a 1,1, ao mesmo comportamento. Várias substâncias caem sobre a mesma curva. Terra igual a 1,2, mesmo comportamento. Então, todas aquelas curvas que eram aparentemente não correlacionadas, quando a gente usa variáveis reduzidas, colapsam, caem sobre o mesmo comportamento universal. Então isso significa que, se a gente usar variáveis reduzidas, eu tenho apenas uma para uma determinada temperatura, nós temos apenas uma função z dp. Uma única curva de z para a pressão reduzida, para qualquer substância. Então, esse é um comportamento universal que é conhecido como lei dos estados correspondentes. Um único diagrama, como esse aqui, pode ser utilizado para resolver problemas para qualquer substância. Olha que coisa poderosa que nós temos aí em mãos. Que nós precisamos, como a gente viu naquele exercício, para a gente conseguir calcular o desvio, calcular o valor mais correto do volume específico, a gente precisou conhecer o Z. Então, um diagrama como esse, aqui, Z versus pressão reduzida, permite que a gente aplique, então, determine o Z para qualquer substância a uma determinada temperatura e pressão. Quando nós consideramos muitos sistemas e tomamos a média, esse diagrama que envolve fator de compressibilidade e pressão reduzida, ele toma essa forma aqui, olha. Para diferentes valores de temperatura, pressão, escrito em papel, desenhado em papel quadriculado, e passa a ter o nome de diagrama generalizado. Ele permite que nós, então, calculemos o fator de compressibilidade em diferentes condições de temperatura e pressão para diferentes gases. Dada que nós estamos considerando variáveis reduzidas, com de posse da temperatura e da pressão, você consegue acessar o valor de Z e fazer a correção da equação de gás ideal. As linhas contínuas aqui, esses valores que estão apresentados aqui, olha, eles são valores para TR, temperatura reduzida. Aqui a gente já tem valores para VR, olha aqui, olha. Essas linhas tracejadas estão aqui, olha. O VR é muito útil quando a gente não tem dados de temperatura, por exemplo. O problema que fornece pressão e volume específico. Então, com isso, você consegue acessar o valor de Z, usando o diagrama generalizado, calculando o volume reduzido por essa expressão que está aqui. Ele é um pouco diferente da definição anterior de variável reduzida, porque ela usa a definição de volume de gás ideal no ponto crítico, para representar essas linhas tracejadas aqui. É algo que a gente precisa ter em mente, tomar cuidado quando vocês estiverem trabalhando com um volume reduzido, ou seja, quando os dados de temperatura não estiverem disponíveis. Vamos ver como é que usa esse diagrama. Determina o fator de compressibilidade para o refrigerante 134A, a pressão de 1 megapascal e a temperatura de 50 graus Celsius, usando o diagrama que está apresentado aqui. Nota que o diagrama ele é bastante amplo, pessoal. Ele vai de uma pressão 0, pressão reduzida 0, até pressão reduzida 7. 7 vezes a pressão crítica, então ele é muito amplo. Como nós estamos trabalhando com uma pressão não tão alta, e com a temperatura também não alta, nós podemos observar apenas essa região do diagrama aqui, ó. Focar nessa região aqui. Ó. É isso que nós temos nesse diagrama aqui. Ó.
A gente está trabalhando com pressão reduzida de 0 a 0,4. Vamos lá, como é que a gente determina fator Z? Ele é determinado assim, olha. Primeira coisa, precisamos calcular pressão reduzida. Pressão reduzida, ela é a pressão que nós temos no sistema sobre a pressão no ponto crítico. Nesse caso, nós temos 1 megapascal para a pressão do sistema. E para o 134A, a pressão crítica ela é 4,059 megapascais. Isso dá uma pressão reduzida de 0,246. Temperatura reduzida nesse caso vai ser a temperatura sobre temperatura crítica. A temperatura aqui em Kelvin vai ser 323 kelvins sobre a temperatura crítica do 134A, 374,2 kelvins. Isso dá uma temperatura reduzida de aproximadamente 0,864. O que nós fazemos agora? A gente faz o seguinte. Pressão reduzida. A pressão reduzida ela é 0,25 aproximadamente. Então isso daria mais ou menos por aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos por aqui. Você vem aqui, olha, traça uma linha. Agora a gente pega temperatura reduzida, olha, a temperatura está aqui, olha. É essa linha aqui, olha, temperatura de 0,8, temperatura de 0,85, aqui nós temos 0,90, 0,86 deve estar mais ou menos entre esse valor aqui e esse valor aqui, olha. Assim nós vemos que a temperatura reduzida deve estar por aqui, olha. Mais ou menos por aqui, ó. Então verificamos que existe aqui um ponto de cruzamento. Olha aqui, ó. É justamente nesse ponto, a partir desse ponto, que nós determinamos então o fator de compressibilidade. Basta a gente analisar aqui, olha, de que valor nós estamos falando. Então, 0,8, 0,81, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 6, 7. Então, isso aqui daria talvez em torno de 0,85. Percebam que esse método ele não é exato. Ele é um método gráfico, mas ele não é exato. O valor mais correto nesse caso aqui seria 0,84, que foi o que a gente utilizou lá naquele exercício. Mas aqui 0,85 já garantiria com certeza um resultado bem melhor do que aquele resultado sem correção. Então vejo como não é difícil usar o diagrama generalizado. Aqui nós temos um outro exercício para a gente verificar em que situações nós podemos aplicar o modelo gás ideal e quais são os erros cometidos. São 3 substâncias: nitrogênio, dióxido de carbono e o tetrafluoretano, que é o R134A, que a gente analisou agora. Nas 3 situações nós temos a temperatura de 20 graus Celsius e 1 megapascal. Vamos lá, caso A. O que nós temos? Nós temos que o nitrogênio, a temperatura dele é de 20 graus Celsius mais 273, 293.
Se a gente analisa aqui, olha, a temperatura crítica, tá, a temperatura do nitrogênio é maior do que a temperatura do ponto crítico. Primeira condição para a aplicação do gás ideal satisfeita. Pressão. Pressão está 1 megapascal. E a pressão de 1 megapascal ela é menor que a pressão no ponto crítico do nitrogênio. Logo, nitrogênio pode ser modelado como gás ideal. Item B. Vamos analisar agora o CO2. Temperatura do CO2. Nós temos aqui, então, 273 mais 20 graus Celsius, 293. Então, a gente nota que a temperatura do CO2 ela é menor do que a temperatura crítica. Já no caso da pressão, a pressão do CO2 ela é menor do que a pressão crítica. 1 mega é menor do que 7,4 megapascais. Então a pressão crítica está ok. Então o que a gente nota? Olha, nós temos que uma das condições ok, satisfeita, só que a outra não. Será que a gente poderia ainda aplicar a condição de gás ideal a essa situação? Olha, agora para dizer isso a gente precisa calcular o desvio. Para calcular o desvio, nós podemos então usar o diagrama de compressibilidade nessa condição. E lá a gente pode acessar e determinar que o Z para o CO2, né, o Z para 20 graus Celsius e 1 megapascal, ele é igual a 0,95. Se a gente quiser calcular um erro percentual, é fácil, né? Nesse caso é só determinar o Z real menos o Z que a gente tem ideal sobre a referência ideal. Então, vamos módulo e multiplicamos por 100. Aqui a gente pode considerar como referência, na verdade, o valor mais correto, que seria o próprio Z. A tabela diz que o valor correto aqui de compressibilidade é 0,95. Então, a referência é essa aqui. Se a gente determinar o erro percentual, isso vai dar 1. Aqui é 0,95 menos 1, então 0,05. Isso aqui vai dar aproximadamente 5%. Isso significa que se você aplicar um modelo de gás ideal nessa situação, o teu erro na aplicação, ou erro na previsão das propriedades do sistema, ele é de aproximadamente 5%. Se a tua aplicação aceitar isso, permitir isso, ok, pode continuar trabalhando com a previsão baseada na equação de gás ideal. Caso tua aplicação exija precisão maior, você não pode usar o modelo de gás ideal e precisa sempre utilizar a equação de gás ideal corrigida, nesse caso por fator de compressibilidade. Então notem que nesse problema fica bem claro, eu posso usar a equação de gás ideal, se eu posso usar agora a equação corrigida de gás ideal. Como nós vimos, a equação corrigida seria essa aqui, né? Então aí a gente consegue baixar esse erro, que seria de 5%. Isso é bastante útil nesse caso. Note que, mesmo que se eu não quisesse corrigir, ainda seria uma boa aplicação. Em torno de 5% o erro. Vamos para o item C agora. Vamos analisar o tetrafluoretano R134A nessa condição.
vamos ver o que nós temos aqui. A temperatura dele seria realmente menor do que a temperatura crítica. Então, primeiro problema que a gente já nota aqui. E a pressão, ok, a pressão no 34A, a princípio é menor do que a pressão crítica. Será que a gente poderia considerá-lo, então, como um gás ideal? Nessa situação, a gente poderia buscar um pouco mais de informação. Em vez de usar Z, aqui a gente poderia usar as tabelas termodinâmicas, já que a gente tem acesso a essa tabela. Quanto seria a pressão de saturação do R134A a 20 graus Celsius, que é a temperatura que ele está? E a gente determina que a pressão de saturação, a partir da tabela A11, é de 572 kPa, aproximadamente. E a gente nota o quê? A pressão aplicada sobre o sistema, ela é maior do que a pressão de saturação. Isso significa o quê? Significa que o sistema está numa condição de líquido. Logo, o modelo de gás ideal não é aplicável. Em particular, veja que aqui nós estamos numa condição de líquido comprimido. Lembre-se do que nós vimos nas aulas anteriores. A pressão de saturação é a pressão mínima necessária para manter a substância no estado líquido. Se você tiver uma pressão menor do que a pressão de saturação, o líquido evapora. Se você tiver uma pressão maior do que a pressão de saturação, o líquido fica comprimido. E a gente tem, então, certeza que o estado do sistema não é de gás. Se ele não é de gás, uma equação para modelar um gás não pode ser aplicada. Ok? Então verificamos os diferentes limites, diferentes condições que nós podemos realmente utilizar o modelo de gás ideal. Uma questão que surge é assim, poxa, por que temos esses desvios? Né? Por que a gente observa que um gás real não se comporta como um gás ideal? A primeira questão que surge é a seguinte: quando a gente modela um gás ideal, a gente considera o gás ideal como pontos materiais. A gente não faz isso no nosso curso, mas nos cursos de teoria cinética, a gente pode determinar, mostrar que a equação de gás ideal é obtida quando o volume das moléculas é desprezado. A informação de volume é desprezada. Então a primeira coisa que surge é a seguinte: uma molécula real ela tem volume. E o que acontece? Se você comprimir o sistema, esse volume, as moléculas se aproximam e o volume das moléculas em si pode ser representativo. Isso acontece quando nós temos um líquido. Quando se comprime um gás, as moléculas ficam tão próximas, você tem a mudança de fase e o volume que sobra é mais ou menos o volume do líquido, na média, né? Vocês podem imaginar. O volume das moléculas em si. O volume do líquido, se você imaginar como seria um líquido num ponto de vista microscópico, as moléculas são muito próximas e aquele volume é praticamente o volume das moléculas. E isso significa que, nessa situação, o volume molecular é algo importante. Isso, se nós estivermos trabalhando com CO2, eu tenho um comportamento. Se eu estiver trabalhando com água, eu tenho outro. Se eu estiver trabalhando com óleo, eu tenho outro. Porque cada uma dessas moléculas tem um tamanho diferente. Logo, o volume passa a ser uma quantidade importante. Além disso, quando a gente aproxima as moléculas, surgem forças elétricas entre elas. Como nós sabemos, a molécula da água ela pode ser vista como um dipolo permanente. Isso significa que parte da molécula está negativa e outra parte está positiva. Quando essas moléculas são aproximadas,
a parte positiva começa a atrair a parte negativa. Logo, as forças de atração começam a ter um papel no sistema. Mas quando? Só quando as moléculas estão muito próximas. Essas forças de atração são forças de curto alcance. Elas atuam em apenas alguns diâmetros moleculares. As forças de atração começam a ser importantes quando você tem um volume menor, as moléculas estão mais próximas. Então, basicamente, são esses dois fatores que são importantes. Quem primeiro verificou isso foi um cara chamado Van der Waals. Van der Waals fez justamente uma correção na equação de Gás-Ideal, ou melhor, fez duas correções na equação de Gás-Ideal para levar em consideração isso que nós falamos. Primeira consideração que ele fez, ele trocou o volume do sistema para o volume efetivo. E esse volume efetivo, ele é o quê? É o volume do conjunto cilindro-pistão, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com o conjunto cilindro-pistão, menos o volume das moléculas. O volume que as moléculas ocupam no espaço. Então ele fez essa troca aqui. Ó. Podemos chamar isso de VM. Quando ele fez isso, então ele passou a ter uma equação escrita dessa forma aqui, olha. Se a gente estiver trabalhando com volume específico ou com um volume específico molar, a gente trabalha então com volume por unidade de massa ou volume por mol, como está aqui, olha. O que importa é que o B, como está apresentado aqui, tem a ver com o volume das moléculas. Ele está relacionado ao volume das moléculas. Então, o volume efetivo, o volume realmente disponível para as moléculas seria V menos B, em termos de volume específico aqui. E o Van der Waals também percebeu uma coisa, poxa, se a gente considerar a pressão de uma substância onde as moléculas estão próximas, essa pressão deve diminuir. Como nós vimos, ou já discutimos anteriormente, quando nós temos uma molécula que colide com a parede, nós vemos lá a realização de uma determinada força sobre aquela superfície. Então, isso a gente viu que origina o conceito de pressão, né? Força exercida por unidade de área. Então, isso é a pressão. Agora, imagine o seguinte, quando você tem um gás rarefeito, essa molécula aqui, ela viaja em direção à parede de maneira muito solitária. Ela não recebe nenhum efeito de forças elétricas, ela não é sentida pelas moléculas na sua vizinhança. O problema acontece quando nós aproximamos essas moléculas. Então imagine que essa molécula que viaja em direção à parede agora tem muitas em torno dela. Como nós temos forças elétricas atuando sobre o sistema, essas forças atuam justamente nessa situação, essa molécula é atraída para cá, ela é atraída para cá, ela é atraída para cá, ela é atraída para cá. Cada uma dessas moléculas da vizinhança exerce uma força sobre ela. Qual o resultado disso? A força líquida exercida sobre a parede, ela diminui. A molécula acaba sendo, de certa forma, desacelerada, né, ao viajar em direção à parede. Isso significa que a pressão ela acaba sendo diminuída. A pressão exercida diminui de maneira proporcional às forças elétricas envolvidas, que estão relacionadas com a densidade de alguma forma. Van der Waals modelou essa ideia da seguinte forma. Ele incluiu na equação de Gás-Ideal um decréscimo de pressão, que justamente depende da densidade. E ele mostrou que essa dependência com a densidade ao quadrado. Então, quanto maior a densidade, maior o decréscimo de pressão observado. Com essas duas modificações, Van der Waals conseguiu prever o comportamento do sistema para uma grande quantidade de substâncias. Então, ele notou, por exemplo,
o seguinte: quando nós temos um gás ideal, as isotermas, lembre-se que a equação de gás ideal, quando a gente está trabalhando com processos a pressão constante, a relação PV que descreve o processo é essa aqui. Então, se você variar o valor de C aqui, olha, você tem várias isotermas, C1, C2, C3. O C engloba o valor de temperatura, como nós vimos. Isso aqui é uma curva 1 sobre V, né? Olha aqui como é que elas são. Quando o Van der Waals plotou as isotermas para um gás ideal, ele verificou esse comportamento aqui. Ó. Tem uma região que fica perturbada aqui. Ó. Se observar com cuidado, se ligar alguns pontos, você vai ver que essa região aqui ela forma justamente aquela parábola que a gente viu ali. Ó. Ou seja, ele previu a coexistência de fases. Ele previu a coexistência de fases quando ele incluiu essas quantidades. Vejam que coisa legal, né? Baseado numa intuição física. Poxa, essas moléculas têm volume. Pô, vamos incluir essa ideia aqui. E além disso, as moléculas elas apresentam cargas. E quando elas estão muito próximas, essas forças elétricas oriundas dessas cargas, elas começam a ter um efeito no sistema. Vamos incluir isso na pressão. E dessa forma ele conseguiu prever como seria o comportamento de um gás em condições de temperaturas mais baixas, próximas então ao ponto crítico, prevendo então a coexistência de líquidos, coexistência de fases, prevendo a região onde você teria líquido no sistema, de uma forma bastante precisa. Aqui nós temos agora alguns, vejam aqui, olha, aqui são as constantes de Van der Waals. Em razão de Van der Waals que nós chamamos as forças elétricas, as forças interatômicas, muitas vezes de forças de Van der Waals, porque foi ele que reconheceu isso e a importância dessas forças na modelagem das equações de estado. Vejam aqui, olha, como isso agora, a gente deixa de ter aquela equação universal, que vale para todos os gases, para ter equações que identificam o gás. Se você quer modelar L, você precisa identificar qual o tamanho da molécula, representado por B, e qual é a maneira, quais são as forças de interação envolvidas, representado por A. Quando você trabalha com oxigênio, ou com CO2, ou com água, esses valores mudam muito, olha aqui. Em ordens de grandeza. Os volumes não tanto, né, para cada mol, mas as forças interatômicas mudam consideravelmente. Então, aqui a gente passa a ter identidade. O gás ele precisa ser caracterizado, ele precisa ser considerado na análise para que a gente consiga então modelar precisamente a presença de líquido no sistema. Além da equação de Van der Waals, surgiram várias outras. Aqui nós temos a equação de Bethe-Bridgman, por exemplo, de 28. Ela é muito precisa quando nós estamos perto do ponto crítico, olha aqui. Quando a densidade ou o volume específico, lembrando que a densidade é o inverso do volume específico, né, estão nessa faixa, em particular a densidade, olha, quando a densidade é menor ou igual a 0,8 da densidade do ponto crítico. Essa equação ainda ela mantém a ideia de Van der Waals sobre as forças interatômicas, mas note que o termo que envolve o volume ele já mudou um pouco, né? Já tem uma outra cara, a gente já não consegue identificar isso muito bem com o volume das moléculas. Então aqui as constantes várias constantes começam a aparecer. Constante B0, constante A0, constante A e B, que são as constantes de Van der Waals, mas tem algo mais aparecendo no sistema, né? Então o A aqui e o B, nesse caso. A equação está escrita aqui para o volume específico molar. Então, volume específico molar, aqui representado por V barra, seria V pelo número de mols. Então, aqui é constante universal. Outra equação que é bastante utilizada é a equação de Benedict-Webb-Rubin, dos anos 40. Olha, veja que ela é precisa quando nós estamos uma densidade menor do que 2,5 a densidade do ponto crítico.
Aqui a gente já vê que fica bastante difícil de identificar aquele comportamento que o Van der Waals observou, né? É uma maneira simples de representar o efeito dos volumes das moléculas e das forças de interação. Aqui tem vários termos agora para corrigir a equação de Van der Waals, para corrigir a equação de Gasdel. Vejo que a equação de Gasdel é o primeiro termo aqui, olha. Então a equação de Benedito-Webb-Rubin inclui termos corretivos sobre o valor da pressão prevista para o sistema em diferentes condições de temperatura e volume. Aqui entra também o volume molar, volume específico molar, como vocês podem observar nessa situação. Então, o que nós podemos, de que modo que a gente pode enxergar isso? Quando a gente trabalha com essas equações maiores, percebo que é muito difícil você trabalhar de maneira simples. Uma maneira mais fácil de usar essas equações de Van der Waals e outras é justamente tabular os dados. E é isso o que as tabelas termodinâmicas fazem. Elas pegam equações de estado bastante precisas para determinados tipos de substâncias e geram a tabulação desses dados. Então a tabela termodinâmica não é nada mais do que uma representação das equações de estado mais precisa para determinados sistemas. Notem que essas equações têm muitos parâmetros envolvidos. Aqui nós temos quantos? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Considerando a constante universal, 8 constantes. Já fica difícil trabalhar com todas essas constantes. Então a gente interpreta essa equação como uma equação de ajuste de curvas, como a gente vê lá em cálculo numérico. Você tem os dados experimentais, você faz o experimento, mede pressão, temperatura, volume, representa um diagrama com os pontos experimentais e vai lá e ajusta uma função matemática. Essas funções matemáticas muitas vezes têm muitos parâmetros, por exemplo, um polinômio. Um polinômio você vai, à medida que você vai adicionando coeficientes, você vai ajustando melhor os dados teóricos, a função teórica, aos dados experimentais. Então essas funções têm esse mesmo raciocínio. Você adiciona alguns parâmetros para levar em conta alguns efeitos e a curva teórica ela vai se ajustando aos dados experimentais. Existem ainda equações de estado mais precisas, por exemplo, a equação de Stroup-Bridge, de 62, ela já tem 16 constantes. Aí realmente fica completamente inviável você trabalhar com uma equação dessas manualmente. Então você precisa das tabelas termodinâmicas, ela nem aparece nessa tela, né? Então é uma equação realmente que é mais precisa, mas que essa precisão tem um custo, né? Mais parâmetros precisam ser determinados a partir de dados experimentais. Aqui nós temos uma comparação que mostra a aplicação de diferentes equações de estado. Então nós temos aqui a equação de Van der Waals, equação de Bethe-Bridgman e equação de Benedito-Webb-Rubin. Na mesma filosofia que a gente viu anteriormente, ou seja, a gente determina o erro percentual considerando a aplicação da equação. Então, prevendo aqui a propriedade, poderia ser, por exemplo, o volume, em relação ao volume tabelado ou o volume experimental. Multiplique isso por 100. Essa é a ideia. Então, a equação ela permite determinar o volume ou outra propriedade e você compara essa propriedade com o valor experimental ou com os valores tabelados e determina os erros. Então, percebo que todas as equações elas apresentam erros moderados, baixos, né, quando a gente está nessa região aí, erros bem abaixo de 0,5%. Isso por quê? Porque todos aqueles fatores de correção que aparecem nas equações tendem a zero. E a equação ela volta a ser a equação de gás ideal. Como a gente viu aqui, olha aqui, ó.
Se esses termos, todos esses termos após esse termo aqui tenderem a zero, a equação volta a ser a equação de gás ideal. É isso que acontece aqui. Então, nessa região todas as equações são aplicáveis. Olha, mesmo nessa região todas são aplicáveis. Quando a gente se aproxima do ponto crítico, a gente vê que nem todas são aplicáveis. Ou são aplicáveis dentro de uma margem de erro. A equação de Van der Waals, por exemplo, já gera um erro de quase 12% quando a gente chega perto desse ponto aqui, ó, nessa região aqui. Já a equação de Benedict-Webb-Rubin, não, olha aí, um erro de 1,2%. Então, isso muda, olha, dependendo da região que você está. Olha. A equação de Van der Waals, ela erra um pouquinho mais do que as outras. Um erro ainda pequeno, mais considerável à medida que, né, pensando que o que nós queremos é sempre equações o mais exatas possíveis, né? Equações que forneçam valores bastante exatos. Uma coisa curiosa, olha quais são os erros aqui nessa região de líquido comprimido, como a gente viu. Os erros são todos maiores que 100%, ou seja, nenhuma equação funciona nessa situação. Então é justamente por essa razão que nós não temos muitas tabelas para líquidos comprimidos, pessoal, porque não existem equações de estado que permitam prever as propriedades termodinâmicas nessas condições. Isso existe para algumas substâncias como a água, que é uma substância que é bastante utilizada em muitas aplicações, então tem muitas medidas experimentais, muitas correlações, muitas análises para estabelecer essas tabelas, mas isso não é geral. Vejo que as equações elas realmente não funcionam, essas três pelo menos não funcionam nessa região aqui. É por isso que aquela aproximação de líquido comprimido como líquido saturado é bastante útil, de modo geral, que essas tabelas não estão disponíveis. Bem, pessoal, é isso aí. Eu agradeço a atenção de todos. Um forte abraço para todos e a gente se vê. Até mais. Falou, moçada.